Bora reformar a live? Então aqui nessa receita de fatia húngara eu usei 550 de farinha, 100 gramas de margarina, um ovo, meia xícara de açúcar, 10 gramas de sal, um fermento com 50 gramas de fermento natural e 3 gramas de fermento biológico. E aí eu deixei ativar, ficou bem espumoso. E na sequência que eu consegui trabalhar o fermento, eu usei a banana caramelizada, que eu gosto muito, leite condensado reduzido com açúcar queimado, ele ficou meio cremoso, e uma xícara de água morna, que eu nem vou utilizar toda. E aí no bowl eu começo colocando os ingredientes úmidos, né? Começo colocando o fermento para tá misturando os úmidos. E aí na sequência a margarina, o ovo, o açúcar, dou aquela mexida, coloco uma parte da água morna somente. E na sequência que eu dei aquela misturada, eu vou colocar a farinha. Eu coloco a farinha, vou mexendo para ver a quantidade de água que ainda vai entrar nessa massa. E aí eu coloco um pouco mais da água, porque a massa não ficou bem macia, ela ficou um pouco seca. E aí aqui nesse ponto eu já entro com o sal, que o sal é estabilizador de massa. Então eu gosto de pôr ele sempre por último, e fora que ele também mata o fermento. Então eu gosto de deixar ele sempre por último. E aí se você tiver uma bancada, você sova na bancada. Eu, como tenho essa mesa baixa, sovo aqui nesse bowl mesmo. Mas olha só como que é a parte da sova. Empurra e puxa, empurra e puxa. E é esse processo que a gente faz por mais ou menos 30 minutos. Mas você pode fazer até desgrudar das mãos ou por uns 10 minutos. Caso você ache 30 minutos muito. Mas quanto mais sova, mais macia a massa fica. Desenvolve bastante glúten na parte da sova. E aí na sequência eu coloquei para crescer. Só que na live não deu para crescer muito, mas olha a maciez. É essa elasticidade que a gente precisa da massa. Essa massa é bem flexível. Você pode fazer esfirra com ela, você consegue fazer sonho, você consegue fazer outros pães doces, dá para fazer pão caseiro. Você só diminui o açúcar e aumenta um pouco mais o sal, para ele não ficar tão docinha a massa. E aí eu abri na espessura dessa tábua minha. E aí na sequência eu fui colocando o doce. Aí eu comecei colocando a banana caramelizada, espalhando. Não tinha muita mesmo, que é as bananas daqui do meu quintal. E aí na sequência vocês sabem, coloca açúcar e canela, açúcar demerara, que eu utilizei aí na minha receita. Coloca um pouquinho do doce de leite condensado. E aí vocês vão enrolando. Lembrando que essa parte de enrolar tem que apertar bem. Você vai enrolando e puxando para dar aquela apertada. E aí na sequência você corta com uma faca boa. A minha não tá tanto, mas se você tiver uma faquinha boa, você consegue cortar os gominhos da espessura que você achar que fica legal. Aqui eu não consegui deixar crescer muito, porque é a minha estreia na live, então acontece que deu várias coisas que eu ainda não tinha me preparado, mas enfim. E aí eu fui abrindo a outra parte da massa, que essa massa dá em duas, né? Não precisa você abrir aquela massa enorme para estar enrolando, porque fica mais complicado. E aí na sequência você abre na mesma espessura, ela não pode ser muito grossa, porque senão ela fica maçuda, porque ela cresce bastante mesmo. Aí na sequência eu fui colocar o restante do doce e o açúcar e canela. Você pode deixar ela descansar até ela dobrar de volume. Dura aí mais ou menos 1 hora. Eu não consegui fazer isso, porque em live ficou bem difícil. Mas você deixa crescer bem mesmo, elas ficam bem bonitonas, bem inchadas, elas encostam uma na outra, mas não tem problema, depois é só soltar com as mãos. E aí eu acabei aqui de encher toda a minha forma. Deixei uns espaços, porque elas eram para crescer, não cresceu muito, porque eu tive que já pôr no forno. E aí na sequência eu assei, olha só, não deixei crescer muito, mas elas não ficaram cruas, elas ficaram bem macias por dentro. Aí taca ali leite condensado, taca ali calda, para ficar bem apetitosa. Se você quiser jogar um coco aqui por cima, perfeito. Caso não, posso fazer também uma caldinha de açúcar e água, e fica muito saborosa. Se você não quiser muito cremosa, você pode pôr uma caldinha, e olha só eu provando.
Foi bem satisfatório. Queria trazer para vocês um pedacinho da minha estreia na live. E a próxima com certeza será muito melhor. Mas a receita ficou incrível. Olha que lindas que ficaram minhas fatias húngaras. E aí, vocês gostaram da minha receita de live? Ficou delicioso!